Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Suzana, eu sou membro da comunidade Filhos de Maria e hoje eu venho partilhar o Evangelho com vocês. Hoje, sexta-feira, dia 16 de outubro, nós vamos partilhar o Evangelho de Lucas 12, do 1 ao 7. E o trecho do Evangelho que eu trouxe para vocês, para a gente começar a nossa partilha, é o trecho que o Senhor diz assim: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nesse evangelho, Jesus está diante de uma multidão medonha, como diz os cearenses, medonha. São tantas pessoas que elas se pisam para estar na presença do Senhor. E diante dessa multidão, o Senhor entende que a lição que eles precisam ouvir hoje, junto com os discípulos, porque essa palavra é direcionada aos discípulos, mas toda essa multidão escuta ali, é que eles precisam tomar cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E é bom a gente entender esses dois termos. Primeiro, a propriedade do fermento e segundo, a hipocrisia. A propriedade do fermento é inchar, é dar volume, aumentar. E a hipocrisia é a falsidade. São os falsos sentimentos, pensamentos e intenções. Quando Jesus adverte os seus discípulos dizendo: olha, tome cuidado, não tenham as mesmas falsas intenções, os mesmos falsos propósitos e os mesmos falsos sentimentos que os fariseus. O Senhor hoje dirige essas palavras, essas mesmas palavras também a nós, porque esse fermento é nocivo. Este fermento é nocivo para nós. Porque é um fermento que, quando colocado na massa, faz a massa ser vistosa, realmente, né? É uma massa que fica bonita, né? Cresce. Os fariseus, como nós bem sabemos, né, eles gostavam dos primeiros lugares, eles pregavam nas esquinas, eles davam esmolas e falavam em voz alta, então todos olhavam e viam que homens caridosos, suas obras de caridade, de misericórdia, oravam em voz alta, então todos sabiam, nossa, esses aqui são os que oram, esses aqui são os que rezam. Né? Eles tinham 600 regras de como ser bons homens, então assim, chegavam, purificavam as mãos, então como era um ato externo, todos viam, esses aqui são os puros, esses aqui são os santos. Então, os fariseus, eles tinham todos esses protocolos, essas formas externas de serem homens santos, de serem homens bons, mas o seu interior, os seus interiores eram como sepulcros caiados, como o próprio Jesus disse. Nos evangelhos dos dias anteriores, nós vamos ver uma série de falas de Jesus, como no evangelho de ontem mesmo, né? Jesus vai culminar naquela fala deles, né? Acho que eles passaram a procurar de toda forma, nas falas de Jesus, uma forma de levá-lo, né, a cabo, porque não tinha mais como tolerar, porque Jesus realmente estava os podando, né, os formando, porque eles colocavam sobre os homens um jugo e uma exigência de perfeição que eles mesmos não viviam. Exigiam do povo, em forma de regras, de listagem de regras, uma perfeição que eles mesmos não viviam. E nessa questão, né, do fermento, o oposto da grandeza que eles viviam, o oposto dessa grandeza que os fariseus viviam é a pequenez. O oposto desse primeiro lugar é o último lugar. O oposto dessa oração em voz alta é a oração no silêncio, no escondimento do seu quarto. Então Jesus, ele foi ensinando os discípulos um caminho distinto desse caminho, um caminho de renúncia, um caminho de cruz. E é este caminho que o Senhor
convida os seus discípulos, dizendo aqui mais embaixo no mesmo evangelho: não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. E essa palavra, direcionada também hoje ao nosso coração, é um incentivo, porque a vida, essa pequena via, vamos usar uma linguagem teresiana, é uma linguagem de Santa Teresinha, essa pequena via, a via da pequenez, do último lugar, do serviço que o Senhor ensina no Evangelho, não é uma via fácil, não é. Mas o nosso maior temor não deve ser da renúncia e da cruz de abraçar o Evangelho, ou das perdas que isso vai nos gerar. Mas o nosso maior temor deve ser, literalmente, de perder a nossa vida para o inferno. Porque tudo isso aqui vai passar uma hora, né? A gente já sabe disso, a gente está aqui de passagem, uma hora chegará, né, o nosso momento de prestar conta de toda a nossa vivência, né? Se nós amamos sobre essa terra, se nós vivemos o amor, se nós vemos a palavra do Senhor sobre a terra, e o que nós teremos a responder ao Senhor, o que nós teremos de resposta, né? O que a nossa vida terá a falar para Deus. E que essa palavra hoje possa gerar no nosso coração um desejo mesmo, né, de viver essa pequenez. Tem um termo que é muito conhecido na nossa comunidade, que é alma hóstia. O contrário de um pão fermentado, na época de Jesus, era o pão ázimo, que era o pão utilizado, que era um pão puro, puro de fermento, que era o pão utilizado na Páscoa. Quando Jesus estava na última ceia, né, que era ali próxima à Páscoa judaica, e Jesus instituiu a Eucaristia, o pão que passou-se a utilizar, né, a partir de então, nas missas e na celebração eucarística, que é a Páscoa, né, a nossa Páscoa, é um pão ázimo, porque é um pão puro de fermento. A hóstia, a Eucaristia, o corpo e sangue de Jesus é um pão puro, é um pão livre de fermento. E me diga qual é o aspecto desse pão. É um pão pequeno, né? De todos os pães do mundo, o pão menor, o pão mais simples que se tem, é o pão mais digno, né? É o pão em que o próprio Cristo se faz como alimento para nós. É ali uma mistura de água, de óleo, de trigo. E veja a simplicidade disso. É um convite mesmo a essa pobreza e a essa simplicidade. Que nós encontremos, né, nessa busca da imitação de Jesus. Um desejo de viver a simplicidade também. Porque não há mesmo o que temer, né? Não há o que temer as renúncias para viver essa simplicidade e essa pobreza, porque valerá a pena, né? Tudo valerá a pena por este tesouro maior que é viver a vida eterna, contemplando, né, a face de Cristo. Então, meus irmãos, que vocês possam, né? Você que está aqui, assistir esse vídeo até o final, nos seguir nas nossas redes sociais, dar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no nosso canal no YouTube, dar um curtir aqui e nos seguir nas nossas redes sociais. Até a próxima sexta-feira.